Neste domingo aconteceu a eleição suplementar para o Poder Executivo de Baixio. E aí, Zico, que não é o jogador, era presidente da Câmara dos Vereadores de Baixio, foi eleito prefeito do município. A gente vai conversar agora, inclusive ao vivo, com Israel, ele que é também apresentador ao lado de Abelardo Jorge, na nossa TV Sul Cariri, que é afiliada ao Diário do Sertão na região Centro-Sul Cariri. Israel, traz pra gente aí um balanço completo. Agora, oficialmente, Zico eleito prefeito, já que ele estava comandando o município, entre aspas, já que era presidente da Câmara Municipal. Boa tarde, Israel. Boa tarde, José Dias Neto, boa tarde, Peterson, boa tarde a todos que nos acompanham pelo programa Olho Vivo, pela TV Diário do Sertão e todas as plataformas digitais nos acompanham. De fato, ontem foi concretizado o Raimundo Amaurílio Zico como o prefeito eleito daquela cidade. Zico que comandava a cidade desde a cassação do mandato do ex-prefeito cassado, José Humberto, e também do vice de José Humberto, que é hoje também o vice de Raimundo Amaurílio, Donizete. Os dois foram cassados à época, e os dois foram... Raimundo Amaurílio assumiu o poder no dia 26 de junho de 2022, e o TRE definiu as eleições para o dia de ontem, e no dia de ontem o eleitorado da cidade de Baixio estavam aptos a votarem 4.307 eleitores, e compareceram para a votação 77% dos eleitores aptos, e deu esse resultado final de Zico, Raimundo Amaurílio do PDT, 2.743 votos, e Cacilda Alencar, do PT, 1.333 votos. Foi assim, quando a gente pega os resultados, desde 2008 foi o resultado, a diferença maior que aconteceu em todas as eleições, e o número de votos que o ganhador da eleição teve foi o maior nesse histórico de todos os tempos ali na cidade de Baixio. E também a mesma situação que Raimundo Amaurílio também foi, à época, o vereador com o maior número de votos já da cidade de Baixio. Então foi uma série assim, histórica, um momento histórico naquela cidade, e essa eleição suplementar que ocorreu no dia de ontem, a TV Sul Cariri acompanhou durante todo o dia a votação naquela cidade. Conseguimos ainda conversar com o doutor Luzinaldo Alves, que é o juiz eleitoral da 92ª Zona Eleitoral da Comarca de Barro, e ele disse que transcorreu normalmente, a eleição foi, graças a Deus e graças ao povo do Baixio, foi uma eleição tranquila. A gente percebeu em alguns momentos os ânimos aflorados por ser uma eleição municipal, mas, de fato, ontem a eleição transcorreu muito bem, sem nenhum percalço, sem muitas denúncias, aquele corre-corre que nas eleições municipais nós vemos, que é de prática, é costumeiro. Israel Pereira ao vivo com a gente. Vamos falar agora dos bastidores, né? Porque, por exemplo, Zico é do PDT, que no Ceará o PDT é o partido de Ciro Gomes, que na eleição presidencial manteve-se aí uma certa neutralidade, principalmente quando não conseguiu avançar para o segundo turno. E Zico foi eleito. E a candidata que enfrentou Zico foi a Cacilda. E Cacilda, do Partido dos Trabalhadores, foi apoiada tanto pelo senador eleito, o Camilo Santana, como também pelo governador eleito, o Elmano. Israel, parece que Camilo e Elmano não conseguiram mostrar força no Baixio, ou pelo menos não conseguiram realmente fazer com que Cacilda, embora tenha tido uma grande votação, conseguisse aí estar párea à disputa com Zico.
Nós conseguimos, com uma análise muito precisa, mas aí a gente tem que falar dos quadros históricos da cidade. Isso. Porque a eleição municipal, ela tem essa diferença do quadro a nível de Estado. Então, a gente, quando percebe a votação de Cacilda em 2020, foram 1.895 votos, contra o José Humberto, que tirou 2.739. E esse período, envolta nessa onda Lula, Camilo, Elmano, a candidata, a pretende ser candidata hoje, a candidata derrotada Cacilda, ela enfrentou o prefeito em exercício e também um quadro de situação que já existia na cidade. Então, ela enfrentou o presidente da Câmara e vereador eleito, que havia tirado mais votos na história do município de Baixio, enfrentou o vice caçado da chapa de Zé Humberto, e não houve uma diferenciação no município de Baixio. A gente não consegue perceber quando da cassação de José Humberto para o início do mandato de Raimundo Amaurílio, não existiu diferença, a movimentação nos quadros, funcionários, só no corpo secretariado que houve uma pequena mudança. Então, ela estava concorrendo contra a máquina e contra uma gestão dos insatisfeitos, diz José Humberto, que ora caçado, mas também duas figuras emblemáticas e que têm expressiva votação, expressivo trabalho naquela cidade. E também, se nós percebermos também, quase todos os vereadores estavam apoiando o Raimundo Amaurílio. E também o ex-prefeito Armando Quaresma também estava apoiando Raimundo Amaurílio. Então, são uma série de fatores que fazem com que a candidata Cacilda ela ficasse isolada no grupo que nós conhecemos naquela cidade como o grupo de Milton Alencar. Então, pessoas próximas que na eleição passada, em 2020, haviam votado nela, em conversas de bastidores, eles disseram, eu acho que não é a hora de Cacilda se lançar o mandato, e principalmente o mandato suplementar. E outra situação, nos 4, 5 meses de trabalho de Raimundo Amaurílio, ele estava cumprindo os compromissos da gestão, salários em dias, estava reorganizando a cidade de Baixio. Então, deixe essa esperança aí para o povo de Baixio e deixe essa motivação de que ele, nesses dias, enquanto interino, está comandando, está fazendo um trabalho tão bom, vamos dar a chance dele governar por mais esses 2 anos. Israel, já que Zico deixará a Câmara e assumirá a Prefeitura, vai abrir uma vaga na Câmara Municipal. Você já tem a informação de quem é o primeiro suplente do PDT? Porque automaticamente ele já assume essa titularidade no mandato, não é isso? Você já tem essa informação? O Damião Salles, o vereador que já assumiu, ele já assumiu à época, lá em junho, ele já está assumindo desde junho, já foi a posse. Quando da posse de Raimundo Amaurílio como prefeito interino, o Damião Salles, ele já automaticamente foi empossado o vereador como primeiro suplente do PDT para aquela casa legislativa.